Atos 13, verso número 1, fala assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quem falou? Separem para mim Barnabé e Saulo. Guarda essa informação, eu vou voltar de novo à leitura, só para você entender. Separai para mim Barnabé e Saulo. Segura aí, vou voltar no versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. 7 homens. E o Espírito Santo falou para esses 7 homens. Aí agora eu volto para a parte B do versículo. Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falou, está falado, está tudo bem. Claro que você vai perguntar assim, como que é a voz dele? Eu escuto isso. Pastor, o senhor já ouviu a voz de Deus? Já. Como que é a voz dele? Todo mundo quer saber como que é a voz de Deus. É normal. A gente não pode caçoar de pergunta assim, tem que responder. Mas como que é? Na cabeça, é no ouvido? É legal esse tipo de pergunta. Você pode perguntar isso, você pode ter essa dúvida. Beleza. Importante que ele falou, a gente não vai tratar essa questão aqui agora. Aí ele diz assim, para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aqui, a gente começa a nossa matéria, e antes só anota Romanos capítulo 8, versículo 14, mas eu vou trabalhar um pouquinho aqui nessa introdução, nesse texto, para falar sobre o Espírito Santo. Romanos 8, 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aí a gente faz uma pergunta, todo mundo é filho de Deus? Sabe por quê? Eu tenho visto por aí, e eu sei que isso é resultado do sincretismo religioso, e é um problema muito grande dos cursos nas universidades de ciência da religião, que coloca tudo no mesmo pacote. Só que teologia é teologia, ciência da religião é ciência da religião, religiões comparadas, teologia acadêmica é teologia acadêmica, teologia confessional, e a gente vai abordar tudo aquilo que nós já trabalhamos na aula anterior, quando falamos os tipos de teologia, que você se confundiu ali na hora da prova. Eu acho que foi essa pergunta ali em teontologia, embora for um presente para vocês, né? Essa aí não vou dar boi não, viu? Vou pegar pesado. Todo mundo agradecendo, mesmo assim o pessoal ainda confundiu. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é comum o pessoal falar que todo mundo, de todas as religiões, são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. E normalmente o argumento se vale que nós somos filhos de um ancestral só. Mas tem um grande problema nas religiões de matrizes africanas, para você buscar alguma palavra que eu não entendo muito, que é chamado de ancestralidade. É que você tem que buscar sua ancestralidade, que não sei o quê. Não muda muito nessa ideia de regressão e de quebra de maldição hereditária. Não muda muito essa questão. Seguindo, quando você pega uma igreja, a estrutura da igreja, Atos capítulo 13,
é uma estrutura da igreja primitiva. Atos capítulo 13, a igreja vai surgir em Atos capítulo 2. A igreja surge de uma forma talvez um pouco diferente de como você vê hoje. O espaço que a igreja surge era muito menor do que esse espaço de aula. Porque Atos capítulo 2 fala que eles estavam reunidos num só lugar. E o lugar que eles estavam reunidos era uma casa simples. E as casas nessa época, para você ter noção, o chão era batido de barro, não tinha piso, nem um porcelanato bonito, que às vezes dá até para você pentear o cabelo e até tirar alguma coisa assim do rosto. É muito bonito, você vê parece um espelho, os pisos hoje são top. Nessa época não tinha piso, o chão era de barro e não tinha janela. E é por isso que quando você vê, no caso de Jesus, o pessoal fala assim que ou ele tinha que entrar pela porta dos fundos ou destelhar a casa para descer por cima. Não era comum a arquitetura nesse contexto. Pode ver, desde a época da egiptologia, que tinha as pirâmides. Nesse caso, existiu uma evolução na construção, na engenharia e na arquitetura. Essa casa que eles estavam reunidos, tinham 120 pessoas. E essas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. A igreja começa dentro das casas. Hoje em dia mudou um pouco, mas o crescente da igreja, sempre ela era aquilo que nós chamamos ou chamávamos, pelo menos a Igreja Assembleia de Deus sempre chamou de ponto de pregação. Então, se fazia os pontos de pregação e ali colocava um irmão ou outro, a igreja ia crescendo, e chegou hoje nessa expansão que os nomes hoje são um pouco diferentes. Essa igreja que começa com 120, depois de 11 capítulos, que é Atos capítulo de número 13, ela já é estruturada. Então, ela começa numa casa, mas agora ela já é uma igreja constituída. E essa igreja que é constituída, ela tem, então, profetas e mestres. E o que eu quero que os irmãos entendam? A gente tem passado períodos em que ou existe um extremismo com relação ao pentecostalismo, ou existe uma banalização com relação, não é a figura do Espírito Santo, porque tem lugar que as pessoas falam sobre avivamento, sobre toda essa questão, nunca existiu na história da igreja, é por isso que eu estou mostrando para os irmãos, nessa introdução, um avivamento sem que dentro desse avivamento, voltado para a ideia da igreja, existisse a figura do mestre. Então, quando, de novo, eu volto naquela inicial, que talvez você deve ter ouvido na primeira ou na segunda aula de teontologia, e eu sempre respondo lá na minha página no Instagram. Pastor, eu comecei a estudar teologia, eu comecei a ser perseguido lá na minha igreja. Pastor, eu respondi esses dias assim, achei um absurdo. Eu já passei por isso. Então, eu sei, além da experiência, eu passei na pele. Pastor, eu comecei a estudar teologia, antigamente eu tinha oportunidade, eu comecei a estudar teologia, parei de ter oportunidade. Não deveria ser o contrário? A pessoa está se colocando na posição de Deus, do chamado, que o Espírito Santo fala. E aqui, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? De 7, o Espírito Santo só chamou 2. E pasmem os senhores, os 2 que o Espírito Santo chamou era profeta e mestre. Porque Barnabé era profeta, Paulo era mestre, tanto é que a maior parte de escritura que se tem no Novo Testamento, ele é o maior doutrinador da igreja. Então tudo que se tem de carta, epístola, aliás, se você tirar as cartas de Paulo, a igreja fica sem doutrina. Porque Jesus não veio trazer doutrina, Jesus veio trazer o evangelho, a palavra da salvação. Ele coloca os discípulos 12 que fundam a igreja, e a partir dali começa a se doutrinar a igreja. Se você tirar os escritos de Paulo,